Olá, eu sou o Thiago Felício, pertenço ao Núcleo de Estudos Hispânicos da UESP e também ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Federal. E nós vamos ministrar hoje a oficina Literatura do Trauma. Então, para isso, nós vamos usar alguns textos do Walter Benjamin para poder fazer a análise dos testemunhos escritos pelo Primo Levi. Então, partindo disso, nós objetivamos nessa oficina explicitar os aspectos narrativos contidos na literatura de testemunho produzida pelo Primo Levi, à luz desses textos do Walter Benjamin, que ele produziu sobre o conceito de história, sobre o fascismo alemão e também sobre a própria história de testemunho. Isso a gente vai usar 3 textos basilares e fundamentais do Walter Benjamin, que é o conceito de história, teoria do fascismo alemão e também o narrador. Pressuposto básico, a gente tem que saber um pouco quem é Walter Benjamin. Ele foi um teórico, nasceu em 1892 e assistiu à ascensão do fascismo alemão. Foi um pensador, um ensaísta, um crítico, um literário, deixou um grande referencial teórico para o jornalismo, para a literatura e para as outras áreas da comunicação. Ele pertence também à escola de Frankfurt, que é uma escola onde ele e o Adorno contribuíram também para a teoria literária. O Benjamin ele foi perseguido durante a Segunda Guerra por ter ascendência judaica e devido a isso, em 1940, fugindo da perseguição nazista, ele cometeu suicídio. Então, para isso, na oficina de hoje, nós vamos usar um texto dele sobre o conceito de história, onde ele tece críticas ao materialismo histórico. Ele fala que esse novo conceito de história deve resgatar a história como algo pertencente ao presente. Então, ele toma para si um passado que interessa para a atualidade, e não algo como uma reminiscência do passado, algo deixado de lado. Então, a própria literatura, o relato testemunho escrito pelo Primo Levi, por exemplo, o Benjamin propõe que ele seja visto como algo do presente. Então, na proposição do Benjamin, essa recuperação do passado ela passa por uma imagem proposta que se espelha na construção do próprio texto. Sobre o conceito de história, o Walter Benjamin ele começa dissertando e explicando uma coletânea de narrativas de guerra que foi escrita pelo Ernest Junger e que ele falava como a guerra produzia mecânicos e técnicos para ir para o fronte guerrear pela nação. Então, dentro do conceito do fascismo alemão, essa ascensão do governo propunha então a tecnização dos jovens, a mecanização deles, para que eles pudessem defender a nação. Outro texto do Benjamin que vai nos interessar para fazer a análise da literatura do Primo Levi é o narrador. É um texto muito importante quando se propõe a fazer qualquer análise de texto, seja literário ou não. Então, o Benjamin ele fala que as experiências, vivências na figura do narrador estavam em baixa, estavam em crise. Na atualidade, devido à ascensão da imprensa, a narrativa ela entrou em crise. E tanto o conceito de oralidade, narrativa oral, depois ela foi suplantada pela literatura escrita na imprensa. Com a Guerra Mundial foram surgindo muitos testemunhos, muitos relatos, muitos escritos, muitas publicações que tratavam desse tema. E o Walter Benjamin fala que a crise da narrativa foi algo muito importante para a literatura, porque devido a essa crise, a literatura teve que buscar uma identidade, a narrativa teve que se adaptar também às mudanças propostas por esse mundo moderno. O Walter Benjamin fala que nada mais facilita a memorização das narrativas que aquela sóbria concisão que as salvas da análise psicológica. Para ele, a morte é a sanção de tudo que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva a sua autoridade. E nisso a gente pode fazer uma comparação, uma literatura comparada com o que o Primo Levi vai fazer nos seus testemunhos, que daqui a pouco a gente vai fazer uma análise. O Primo Levi ele faz dos fatos históricos um relato compungente daquilo que ele passou durante a sua convivência com os colegas que foram aprisionados no campo de concentração. Então, dentre todas essas formas narrativas, a literatura de testemunho é aquela que chega até nós de forma mais dolorosa, porque
porque ela nos convence de que aquilo de fato aconteceu, ela nos apresenta a realidade tal qual o Primo Levi apresenta e mostra em sua narrativa de testemunho. O Benjamin ele vai falar que não se percebeu devidamente a relação ingênua entre o ouvinte e o narrador, e é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado para o ouvinte. Para o ouvinte parcial, o importante é assegurar a possibilidade da reprodução. A memória é a mais épica de todas as faculdades. Falamos em memória porque o Primo Levi, durante toda a sua literatura de testemunha, propõe esse resgate da memória coletiva, da memória individual que ele faz fruto da sua literatura, da sua narrativa. Ele propõe então a memória coletiva. A memória ela é a mais épica de todas as faculdades, como propõe Walter Benjamin, e somente uma memória abrangente permite à poesia épica, por exemplo, apropriar-se do curso das coisas, por um lado resignar-se, por outro lado, com o desaparecimento dessas coisas, com o poder da morte. Então nós vamos a partir de agora fazer a análise da obra, que é o nome do livro, Assim Foi Auschwitz, que são testemunhos escritos de 1945 a 1986. O Primo Levi ele começou a escrever esse livro esporadicamente, eram textos que ele escrevia como relatórios, como artigos a ser publicados em revistas ou jornais, e esses escritos eles começaram a ser escritos em 1945, e até 1986 eles foram, de modo esparso, publicados. Então, um ano antes dele morrer, ele também deixou um livro chamado Os Afogados e os Sobreviventes, que foi escrito 40 anos depois dele ter escrito o clássico É Isto um Homem. E dentro de toda essa narrativa, dentro de toda essa literatura, ele propõe a fazer um testemunho de quem viveu os horrores de perto da Segunda Guerra Mundial. Então, o livro que nós vamos analisar nesta oficina é Assim Foi Auschwitz, um livro do Primo Levi, que ele escreveu também em parceria com o Leonardo Benedetti, foi o sobrevivente também do campo de concentração. Mas nós precisamos a priori saber quem foi Primo Levi. Primo Levi foi um italiano que nasceu em Turim no dia 31 de julho de 1919 e morreu no dia 11 de abril de 1987. Ele foi um escritor que escreveu memórias, mas escreveu também ficção, como poemas e também novelas. A morte do Primo Levi ela é cercada de mistérios. Não se sabe ao certo se foi suicídio ou se foi algum, por exemplo, infarto. Então, ele é muito conhecido pelo seu relato e seu testemunho sobre o Holocausto, em particular por ter sido um prisioneiro do campo de Auschwitz. O seu livro É Isto um Homem tornou-se um clássico de imediato. Ele publicou após ter saído do campo de concentração, em 1945, e desde então foi publicado em muitas línguas e tornou-se um clássico da literatura memorialística, dos trabalhos memorialísticos. Ele era um químico de 24 anos, quando ele foi capturado pelas forças fascistas italianas e deportado para o campo de concentração de Auschwitz. Então, a fábrica da morte do campo de Auschwitz construiu esse regime nazista para executar não só judeus, mas também comunistas, ciganos e homossexuais. E em 1945, após a libertação desses prisioneiros, o Primo Levi ele se encarregou de fazer esse testemunho daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele presenciou, daquilo que ele assistiu. Então, o resultado, o primeiro testemunho dele, o primeiro escrito dele foi um relatório sobre Auschwitz, que ele foi convidado a fazer esse relatório. Então, ele compôs esse relatório e enviou para o Estado para que representasse e reproduzisse de que forma era essa desumanização que era tratada dentro dos campos de extermínio. Então, dentro desse livro, dentro desse primeiro relato que o livro apresenta, nós temos detalhes escabrosos, escatológicos e alvitantes a respeito da condição e da circunstância humana na qual eles e os outros prisioneiros, comunistas, judeus, homossexuais e ciganos eram submetidos. Então, são apresentados de uma forma muito dolorosa, mas também muito antissentimental. O primeiro livro do Primo Levi, como eu falei, foi É Isto um Homem, publicado em 1946. E nos anos seguintes, ele contou a experiência dele por meio de outras publicações. Então, dentro desse livro, Testemunhos, Assim Foi Auschwitz, ele conta relatos, depoimentos, mas também nós temos cartas, relatórios e comentários publicados esparsamente até as vésperas de sua morte, em 1987. Então, invocam com o poder de testemunho e a desconcertante claridade de sua prosa
a agonia de milhões de pessoas que experimentaram essa condição do campo de concentração. O Primo Levi, ele trata dentro da literatura de testemunho como ele se empenha em ser partícipe dessa reconstrução da história. Como Walter Benjamin falava num conceito da história, que a história ela deve se desprender desse materialismo histórico e estar presente. Então o Primo Levi, em uma citação do testemunho, ele fala que assim hoje temos condições de dizer coisas que no momento em que fomos libertados, ofuscados, por assim dizer, pela vida reconquistada, não teríamos dito com clareza. Em nós e em todos, as reações imediatas, o desdém, a piedade, o assombro incrédulo, deram lugar a uma disposição mais ampla, mais aberta. Nossas trajetórias individuais, que eram crônicas agitadas, estão em vias de se tornar história. Então, a partir desse momento, dos primeiros relatos do Primo Levi, que ele escreve no livro Testemunho, ele já apresenta o seu objetivo, que é fazer dessa memória individual e construir uma memória coletiva e pertencer e reconstruir essa história. Porque o Benjamin, ele falava que a história ela tem sido contada predominantemente pelo ponto de vista dos vencedores e não dos vencidos. Então, partindo disso, a gente apresenta esse relato memorialístico do Primo Levi, que é uma voz oprimida, uma voz de minoria, uma voz que não tem sido predominante ao longo da história. Então, o Primo Levi, ele já de antemão, ele propõe e objetiva fazer isso, das suas trajetórias individuais, construir uma história. Outro fragmento do Benjamin, ou melhor, do Primo Levi, que é a narrativa testemunhal, podemos usar aqui, é que ele se propõe a representar essa voz do oprimido dentro da reconstrução e reformulação da história. Ele fala que é preciso contar, é um dever para os companheiros que não voltaram, é uma tarefa que confere sentido à nossa sobrevivência. A nós coube viver uma experiência fundamental e aprender coisas sobre o homem que consideramos necessário divulgar. Inclusive, o Primo Levi fala que eles não são as testemunhas, as verdadeiras testemunhas. As verdadeiras testemunhas são aquelas que foram e não puderam voltar. O Primo Levi, ele era farmacêutico, era químico, como eu falei agora há pouco, e ele teve uma função, digamos, mais ou menos privilegiada dentro do campo de concentração, porque a posição dele proporcionava a ele estar mais perto das vítimas, dos prisioneiros do campo de concentração, mas também não proporcionou a ele, por exemplo, a adentrar nas câmaras de gás e nas outras formas de extermínio. Então, o Primo Levi tem uma outra citação muito dolorosa dentro do testemunho, do livro Testemunho, e assim foi Auschwitz, em que ele fala que, mas não me parece que este seja o centro da questão, a questão de somente falar, de somente apresentar. Parece-me que mesmo no mundo reerguido por milagres sobre as bases da justiça, onde hipoteticamente nada mais ameaçasse a paz, as violências tivessem desaparecido, as ofensas reparadas, os réus punidos e as vítimas ressarcidas. Mesmo no mundo assim tão distante do nosso, seria um erro e uma insensatez calar sobre o passado. A história não pode ser mutilada. Então, o Primo Levi, ele já propõe sempre, dentro de toda a sua literatura de testemunho, isso, da história não ser esquecida, da história não ser apenas uma insensatez do passado, mas algo ser lembrado constantemente pelas futuras gerações, para que aquilo que aconteceu não possa acontecer novamente. Então, a literatura de testemunho, que é produzida a partir de um trauma, ela se propõe a isso, a construir essa memória coletiva e não permitir, por exemplo, que o acontecimento do campo de concentração se repita novamente. Então, fazendo algumas considerações finais, nós podemos observar e comentar que dentro de todos os testemunhos de Primo Levi há um esforço de mostrar como o trauma desencadeia o processo narrativo no qual o testemunho colabora com a reconstrução da história, bem como da formação de uma memória coletiva que faz parte da comunidade de oprimidos que narram como a violência produz a narrativa. Então, eu agradeço a atenção de vocês e contamos também com os futuros estudos de vocês sobre a narrativa do Primo Levi, tendo por base os textos do Walter Benjamin. Obrigado.